Pode conhecer muitos versículos da Bíblia e ainda assim não ser transformada por nenhum deles. Por quê? Porque existe uma diferença enorme entre conhecer a palavra e permitir que a palavra transforme você, que ela se forme em você. Sobre isso que vamos meditar hoje aqui, na segunda parte do Salmo Terrilim 119, que começa hoje com a letra Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, que é a Lashon Kodesh, a língua santa, com a qual o Senhor criou todas as coisas, falando ali nessa língua. Conhecer o significado dessas letras, dessas palavras, gente, nos possibilita ter acesso a segredos, a profundidades da palavra que se perdem quando traduzimos. É por isso que elas estão aqui e é por isso que é importante meditar nelas também. A letra de hoje, ela simboliza casa. E olha que interessante, a primeira palavra da sua Bíblia, a primeira palavra da Torá, lá em Gênesis, no princípio, é Bereshit, e começa com essa letra. Existem várias interpretações dos sábios sobre isso, mas o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é a que se conecta com este salmo, com este Terrilim. Se Beit nos remete à ideia de casa, perceba, vamos refletir um pouquinho sobre o que aconteceu lá em Gênesis, na criação. No princípio, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito pairava sobre as águas. O Eterno começou a organizar, separar luz de escuridão, estabelecer limites, separar águas, fez surgir a terra, nomeou, ordenou e depois preencheu e depois criou todas as coisas. E aquilo que estava sem forma começou a se tornar um lugar onde a vida verdadeiramente habitou. Guarde essa imagem. Porque agora chegamos aos versículos 9 a 16 do Terrilim 119, a seção de Beit. E ela começa com uma pergunta. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho, guardando de acordo com a sua palavra? E logo depois, no versículo 11, entesouro a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vemos aqui uma conexão. Bereshit, lá em Gênesis, começa com uma casa sendo organizada para receber vida. E Beit, aqui no Terrilim 119, nos leva a olhar para a nossa casa interior. O que está sendo entesourado dentro de você? Todos nós somos uma casa, somos uma habitação. Quem habita nessa casa? Crenças habitam essa casa? Palavras habitam essa casa? Feridas? Mágoas do passado? Então perceba, aqui nesses versículos tem um acolhimento intencional daquilo que eu quero preservar dentro de mim. E isso nos lembra ainda uma fala de Yeshua, Jesus, quando ele conta que quando um espírito imundo sai de uma casa, ele quer retornar. E se ele encontrar a casa vazia, ele retorna com outros 7 ainda piores. Preste atenção ao detalhe. O problema não era a casa estar limpa. O problema, quando esses espíritos imundos voltavam, era a casa estar vazia. Isso é profundamente espiritual e terapêutico. Não basta retirar aquilo que nos faz mal. Não basta decidir terminar um relacionamento ou tomar uma atitude. Você precisa decidir o que vai tomar o espaço dessa ferida dentro de você. Não basta você saber toda a teoria da psicanálise e saber de onde vem o seu trauma. Ah, vem da minha mãe, vem do meu pai, é porque eu já passei por isso, é porque eu já passei por aquilo. E você continua carregando dentro de você, entesourando dentro de você, mágoas e ressentimentos há mais de 20 anos. Talvez pessoas que nem estejam mais na sua vida, mas a mágoa ainda está. Por isso que algumas pessoas mudam de relacionamento, mas encontram praticamente a mesma relação em outra pessoa. Mudam o personagem, mas não mudam aquilo que está entesourado no seu coração, no seu interior, na sua casa. Então essa frase deste Terrilim, que começa com Beit, que simboliza casa, passa a ter mais profundidade. Guardei a tua palavra no meu coração. Não basta retirar as mentiras, é preciso guardar a verdade. Não basta dizer, eu não quero mais viver pela rejeição. Qual verdade ocupará esse lugar?
Porque se a verdade não ocupar este lugar, outras 7 mentiras vão voltar e vão ocupar. Não quero mais escolher pela carência. Ninguém quer, mas qual será a sua nova referência? Não basta limpar a casa, é preciso escolher quem vai habitá-la. Hoje, o movimento destes 8 versículos, do 9 ao 16, todos eles começam com a letra Beit. O salmista busca, ele guarda, ele aprende, ele declara e ele se alegra. E no versículo 16 ele diz: encontrarei meu prazer nas suas leis, não me esquecerei da tua palavra. A palavra aqui foi deixando de ser apenas uma informação e começou a se tornar habitação dentro dele. No início, não basta você decorar versículos, não basta você saber a raiz dos seus traumas, você precisa permitir que a palavra tenha mais autoridade dentro de você do que as vozes que te feriram. Então hoje eu quero te propor algo. Leia apenas o Terrilim 119, os versículos 9 ao 16 e depois se pergunte: o que está habitando a minha casa interior? O que precisa sair? Não pare nessa pergunta também. Se pergunte: o que precisa ocupar este lugar? Eu tenho preenchido esses lugares com a palavra no meu coração? Ou eu tenho achado que isso é algo simplesmente religioso e que não vai fazer diferença na minha vida? Talvez existam áreas dentro de você que ainda estejam sem forma, vazia, desorganizadas, em caos, como lá em Bereshit, como no início em Gênesis. Mas a palavra coloca ordem. Talvez existam áreas em você onde você até já expulsou ali os espíritos imundos, mas você não preencheu com aquilo que é sagrado, com as verdades sobre você, que estão na palavra. O que habita dentro de você participa da construção da sua vida, daquilo que você escolhe fora. Você pode conhecer muitos versículos e não ser transformada. O desejo é que a palavra deixe de ser apenas aquilo que você conhece e passe a ser aquilo que habita e governa você. Essa é a mensagem da letrinha Beit. Medite nisso hoje. Tenha um ótimo dia e até amanhã.